Então, aqui foi o finalzinho lá do último encontro, né, que a gente falou do nivelamento composto. Eu acho que essa parte aqui, como vocês fizeram aquela tarefa, né, que falou lá de visada de ré, visada de vante, então, no nivelamento desse, teria duas formas da gente fazer a diferença de nível. Então, a gente pode preencher aquela tabela dessa forma. Então, a gente faz aqui o plano de visada, né? O plano de visada é esse plano aqui, né, na altura da luneta, do equipamento. No caso aqui, o nível óptico, né? Então, o que a gente faz? A gente atribui uma cota, né, para esse ponto, no caso aqui o ponto 1. Então, a gente atribui uma cota para ele, pode ser uma cota qualquer. Geralmente, a gente não coloca zero nessa cota, porque a gente pode ter cotas negativas, tá? Dependendo aí do relevo do terreno. Então, a gente poderia ter cotas negativas. Então, com o valor 10, talvez eu possa ter cotas acima de 10, abaixo de 10, mas todas elas com valor positivo. Então, aqui eu vou ter um aclive, né? Do ponto 1 para o ponto 2 eu vou ter aclive, aí do ponto 2 para o ponto 3 provavelmente aclive, e aí do ponto 3 para o ponto 4 talvez já tenha um declive, né? A cota ela vai diminuir. Aí o preenchimento dessa tabela, né? Como a gente tem duas visadas de cada estação, então cada ponto desse aqui é uma estação, né? Onde estão as letras, ó. Eu tenho a estação A, eu tenho a estação B e tenho a estação C. Então, a partir de cada estação, né, foi feito o quê? Foi feita uma visada de ré e uma visada de vante. O 0515 é a visada de vante. Aí mudou o equipamento, então aqui é um ponto de mudança, né? O ponto 2 é um ponto de mudança. Mudou o equipamento para a estação B. Aí na estação B fez de novo, né? Uma ré, uma vante. Então, esses valores, né, estão aqui na tabela. Então, eu tenho a coluna da ré, a coluna da vante. Então, de cada estação, né, da estação A fez duas visadas, da estação B fez duas visadas, da estação C fez duas visadas, né? Então, cada uma tem uma ré e uma vante. Aí, como que a gente calcula, então, esse plano de visada e a cota do último ponto? Então, a cota do último ponto, do ponto 4, então, se eu pegar, fazer a diferença da cota do ponto 4 menos a cota do ponto 1, eu teria a diferença de nível. Então, se eu tracejar aqui, ó, o que seria a diferença de nível entre esses dois pontos, o ponto 4 e o ponto 1? Então, seria essa distância vertical aqui, ó. Então, isso aqui é a diferença de nível. Então, eu poderia pegar a cota final menos a cota inicial, tá? Para mim ter a diferença de nível. Então, aí como que a gente calcula isso aqui? Preenche aqui, está chegando no ponto 4. Então, a gente calcula plano de visada. Então, a gente pega a cota desse ponto, né? Que no caso aqui eu atribuí 10 para ela. O plano de visada vai estar aqui à altura. Aí a gente vai pegar, né? 10 mais 3,142 vai dar 13,142. Então, eu tenho aqui o plano de visada, né? Então, esse aqui seria o meu plano de visada da estação A. Então, cada estação ela vai ter um plano de visada diferente. Aqui eu vou ter o plano de visada da estação B. Só que aí o preenchimento aqui, eu vou ter que preencher em zigue-zague, tá? Tem que fazer assim, ó. Até chegar no último ponto. Então, eu tenho o plano de visada da estação A, que é 13,142. Qual vai ser a cota do ponto 2, no nível do solo? Aí eu tenho que pegar esse plano de visada e subtrair avante. Então, eu vou diminuir nesse 0,515, que vai dar 12,627. Depois eu vou pegar, né, a cota do ponto 2, somar com a ré aqui da estação B. Ó. Aí eu vou ter o plano de visada da estação B. Então, 12,627 mais 2,872 vai dar quanto? Vai dar 15,499. Então, esse plano de visada. Depois, subtrai 3,008, eu vou ter a cota do ponto 3. Ó, 12,491. Depois, soma com 0,426, né, que é a ré aqui da estação C. Eu vou ter o plano de visada da estação C. E aí, a cota do ponto 4, então, eu vou pegar esse plano de visada, o plano de visada aqui da estação C, menos 0,558, né, que aí eu vou ter a cota no nível do solo, que deu 12,359.
Então, isso aqui dá um desnível, né? Dá um desnível. Se eu pegar 12 menos 10, ó, vai dar 2,359. Então, é a minha diferença de nível, né, do nivelamento. Então, foi feito duas medições, né? Uma no sentido do aclive, que a gente chama de nivelamento, e aí tem outra figura, né, que está no outro slide, que é a medição no sentido contrário, né, do ponto 4 até o ponto 1, que é o que a gente chama de contranivelamento, que é essa imagem aqui, ó. Então, aqui, ó, foi feita a medida. Então, aqui ficou invertido, né, começou da estação C. A numeração de ponta aqui, né, ficou o contrário, né, colocou 1, 2, 3, 4, né, a outra lá estava da esquerda para a direita. Então, no caso aqui, ó, fez a medição no sentido contrário. O que vai acontecer com as cotas aqui agora? Aqui aumentou, né? De 10 para 12,359. Então, aqui vai diminuir, porque aqui vai ter declive. Então, o preenchimento da tabela, então aqui vai ser outras leituras, né, de Ré e Vante, porém, a diferença de nível ela tem que dar praticamente a mesma. Vai ter um pequeno erro, né, que a gente chama de erro do nivelamento, porque nunca, dificilmente, né, a gente vai conseguir obter as mesmas medidas lá, né, em metro, decímetro e centímetro. Vai ter um pequeno erro mesmo. Então, esse contranivelamento, né, seria uma conferência se o levantamento está correto ou não, né, o levantamento da diferença de nível. Então, aqui vai preencher da mesma forma, cota, plano de visada. Então, vai preencher com o mesmo procedimento. Ó, plano de visada, né, vai somar a cota 10. Então, aqui atribuiu cota 10 nesse ponto. Somou aqui a leitura de Ré. Então, aqui agora vai chamar Ré essa primeira leitura, Vante a segunda. Depois eu tenho Ré. Então, caminhou, né, nesse sentido, no sentido contrário. Então, eu vou ter Ré, Vante, e aqui Ré, Vante. Então, fez aqui as diferenças de nível, né, daquela mesma forma, lembrando que plano de visada é cota mais Ré, e a cota do ponto seguinte, né, quando a gente calcula a cota, a gente pega plano de visada menos Vante, tá? Esse aqui não pode esquecer, tá? Essas duas equaçõezinhas pequenas aqui, né? De como proceder aqui, né? Para determinar, né, as cotas dos pontos e os planos de visada das estações. Então, aqui, ó, plano de visada, cota. Depois eu tenho plano de visada, cota. Plano de visada, cota. Aí chegou na última cota, né? Que é a cota do ponto 4, em 7,668. Aí, qual que é a diferença de nível? Então, eu posso pegar a cota inicial menos a cota final. Então, aqui, será que vai dar os mesmos 2,359 que deu no slide anterior? Não. Então, aqui vai dar um pouco diferente. Então, se eu pegar 10 menos 7,668, vamos fazer aí na calculadora. Então, esse cálculo, então, daria o quê? Daria, olha só, 10 menos 7,768. Então, deu 2,332. Então, deu um pouco diferente do nivelamento, né? Então, vai ter um pequeno erro. E como que a gente sabe se essa tabela aqui está correta ou não, esse preenchimento? Vocês podem calcular a diferença de nível de outra forma. Vocês podem somar essas Ré, que eu tenho 3 Ré, e pode somar as 3 Vantes. Então, somou as 3 Ré, vai dar um valor. Então, por exemplo, aliás, somou as 3 Vantes, né? Aqui está as Vantes primeiro, 0,657, 2,779, 2,743. Então, somou as Ré, deu 600, aliás, as Vantes, né? 679, e a soma das Ré, que é os três valores, 3,847. Fez a diferença, então deu 2,332, né? Que é o mesmo cálculo de cota inicial, 10 menos 7,668. Então, esse cálculo aqui, ele tem que bater, tá? Se você somar Avante e somar Ré, né, subtrair essas somas,
Então, tem que dar a mesma diferença de nível aqui, né? Que você pegar a cota inicial menos a cota final, tá? Então, isso aqui seria uma forma da gente conferir, né? Talvez a gente vai preencher aqui a tabela, né? E talvez comete algum erro. Então, aí somando as ré e as vant, né? Tem como a gente detectar esse erro. Então, isso aqui foi a medida no declive, 2,332. E a do aclive deu 2,359, né? Então, tá aqui, ó. Eu tenho a diferença de nível do nivelamento e a do contranivelamento. Então, fazendo a diferença das duas, então seria o nosso erro, tá? Que a gente representou aqui pela letra E maiúscula. Então, deu um erro de 0,027 metros. Aí, multiplicando por 1.000, né, passa para milímetro. Então, é um erro de 27 milímetros. Então, isso aqui é um erro pequeno, tá? 27 milímetros é um erro pequenininho, né? Para uma medida aí de mais de metros, né, de desnível, é um erro pequeno. Só que aí a gente tem que saber o quê? Se esse erro está dentro do aceitável. Será que errar 27 milímetros numa medida, será que está dentro do aceitável? Então, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular, né, uma tolerância. Então, essa tolerância vai depender do objetivo, né, da medição. Então, por exemplo, se a gente for fazer um nivelamento de piso, por exemplo, né, de uma construção ou algo desse tipo, então a gente tem que ter o quê? Uma alta precisão. Então, eu tenho aqui um grau de precisão, que está representado pela letra C, tá? Então, o C na equação é o grau de precisão. Então, esse grau de precisão, então, ele varia em milímetros por quilômetro, né? Então, por exemplo, um grau de precisão de 1,5 a 2,5 milímetros por quilômetro, então isso aqui é um erro muito pequeno, tá? Então, a gente teria um nivelamento de alta precisão. Então, quando o erro for maior, por exemplo, 5 milímetros por quilômetro, então aí a gente já teria, ou por exemplo, 10 milímetros por quilômetro, então aqui a gente já teria uma precisão de segunda ordem, tá? Ó, de terceira ordem, quarta ordem. Então, por exemplo, nivelamento de uma barragem de terra, talvez vai fazer um represamento de água, talvez não precisa ter uma precisão aí, né, na casa de 1 ou 2 milímetros. Então, uma precisão suficiente, né, para não ter transbordamento de água sobre a barragem, né? Então, vamos dizer assim. Toda barragem ela tem que ter lá uma folga, né, do nível da água até o topo do aterro, né, da barragem de terra. Aí, por exemplo, outros tipos de nivelamento. O nivelamento de um campo esportivo, por exemplo, um gramado. Talvez não necessariamente, né, ele vai ser plano, totalmente em nível. Talvez ele pode ter lá um pequeno declive do centro, né, do meio campo, né, talvez para não ter embaçamento de água. Então, a gente poderia adotar talvez uma média precisão, tá? Dependendo aí do objetivo desse nivelamento. Por exemplo, na área da irrigação, o pessoal que constrói tabuleiros, né, de irrigação por inundação, então tem que manter uma lâmina d'água, por exemplo, para irrigar lá a cultura do arroz, né, que é a principal cultura aí, né, irrigada nesse sistema. Então, não precisa ser um nivelamento altamente preciso. Então, aí eu já poderia adotar, né, uma média precisão. Por exemplo, 50 milímetros por quilômetro. Então, a gente teria uma oscilação, né, de 5 centímetros para cada 1.000 metros, né, de distância, vamos dizer assim, né, ou de tabuleiro, né, daquele sistema de irrigação. Então, não pode ter irregularidades, né, mas de forma que tenha uma irrigação uniforme, né, em toda a área. Então, a gente teria, vamos dizer, uma lâmina d'água distribuída em toda a área, tá? Aí já poderia adotar, nesse caso, uma média precisão, porque dificilmente, né, a gente teria uma precisão milimétrica, né, no caso aí, né, dessa irrigação por inundação, tá? Então, definiu qual que é o grau de precisão do nivelamento, se ele é de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, ou uma precisão menor. Então, o que a gente tem que fazer? A gente calcula a tolerância. Então, a gente multiplica 2 vezes esse grau de precisão. Então, esse 2, porque são feitas duas medições, né? Uma no sentido aclive e outra no sentido declive. E aí a gente multiplica pela raiz quadrada da distância horizontal em quilômetro. Por que em quilômetro? Porque os graus de precisão aqui já tem milímetro por quilômetro. E aí vai obter a tolerância em milímetro.
Então, por isso que aqui está dividido por 1.000, tá? Então, por isso que está dividido por 1.000. Então, essa distância horizontal, ela é a distância horizontal média. Então, por exemplo, se eu medir lá o aclive dá 79 metros e o declive deu 81. Então, a média dá 80. Então, esse valor 80 que está aqui nesse exemplo seria a média, tá? Aí faz os cálculos. Aqui no caso, chegou na tolerância de 28,3. O nivelamento está dentro do aceitável? Sim. Então, o erro está abaixo da tolerância, né? Então, por exemplo, se esse erro tivesse dado 35 milímetros, aí, nesse caso, teria que refazer a medição. Então, o 35 milímetros estaria acima de 28. Aí, nesse caso, não seria, né, um levantamento aceitável, tá? Ficou clara essa parte aqui, pessoal? Do erro e da tolerância? Do nivelamento? Não, perfeito, então. Aí, na sequência aqui, né, que é desse 12º encontro, nível de mangueira. Então, nível de mangueira é um equipamento simples. Como que a gente usa um nível de mangueira? Então, a gente tem duas réguas. É uma mangueira transparente, né? E a gente preenche com água a mangueira. Então, a gente vai ter duas leituras. Então, a gente pode chamar de régua A e a régua B. Então, por diferença de leitura, né, do nível da água, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a diferença de nível. Então, por exemplo, a gente vai ter um lado que vai ter a leitura maior. Aí, dependendo da forma que a gente colocar a régua, então esse lado aqui vai ser o lado mais baixo, tá? Então, vai ser o lado mais baixo. E aqui vai ser o lado mais alto. Aí, por diferença de leitura, né? Então, por exemplo, 1,21 m menos 0,54, então vou ter 0,67 de desnível. Só que aí a gente tem que tomar um cuidado seguinte, porque pode ter trechos do terreno que vai dar uma diferença de nível em sentido contrário, né? Ao invés de eu ter, por exemplo, um aclive, eu vou ter um declive. Aí, o declive, ele vai ter o sinal negativo, tá? Então, quando estiver preenchendo uma tabela, talvez, né, por exemplo, do nível de mangueira, vocês têm que tomar esse cuidado aqui. Porque talvez o aluno faz lá, né, 1,38 menos 1,19, né, ele vai colocar, né, 0,19 é a diferença de nível. Só que tem que ficar claro, né, se isso é um aclive ou um declive. Então, usar aclive aqui está sem sinal, né, que seria o quê? Positivo. Porque a gente pode ter ondulações no terreno, né, e ter trechos de aclive e declive numa mesma medição. Esse 10 metros aqui é o comprimento da mangueira, tá? Então, seria o que? A distância inclinada. Então, quando a gente utiliza o nível de mangueira num terreno, então a gente pode ter lá um comprimento da mangueira, né? Então, esse comprimento entre as réguas, então, seria a nossa distância inclinada. Então, comprimento da mangueira. Então, vai estar utilizando uma mangueira transparente. E aí a gente pode construir níveis, né, com diferentes comprimentos. Então, essa distância total, vamos supor, medir um trecho com 19 pontos. Então, tem 19 trechos de 10 metros. Então, eu vou ter um total, né, de 190 metros. Só que distância inclinada, tá? Então, distância inclinada. E aí, como que eu sei a distância horizontal? Então, para mim calcular a distância horizontal, eu teria que inverter essa equação. Porque quando a gente tem a distância inclinada, ela é como se fosse uma hipotenusa. E a distância vertical, né, dv, e a distância horizontal são dois catetos. Então, por isso que aqui está descrito na forma do teorema de Pitágoras, tá? Então, a hipotenusa ao quadrado, né, a distância inclinada, que seria a nossa inclinação de rampa, igual a distância vertical ao quadrado, mais a distância horizontal ao quadrado. E aí, se a gente inverter essa equação, eu escrevi aqui, deixa eu só desfazer aqui a... Eu vou abrir de novo aqui, senão vai ficar um pouco confuso aqui para vocês. Vou pegar aqui novamente, projetar aqui de novo, né?
Então, por exemplo, a distância horizontal aqui, ó, aqui eu coloquei o valor dela, então pegou o quê? Pegou 190 ao quadrado. Então, eu teria que inverter, né, a equação. Então, vou pegar a distância inclinada ao quadrado, né, que é 190, e vou subtrair a diferença de nível, deu 8,82, ou seja, distância vertical. Então, vou colocar 8,82 ao quadrado, né, que seria o cateto ao quadrado. Aliás, faltou um menos ali, né? Então, menos 8,82 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter a distância horizontal ao quadrado, né, que é o outro cateto. Aí eu tiro a raiz quadrada, eu isolo a distância horizontal. Então, deu 189,79 metros. Ou seja, ela deu um pouquinho menor do que a distância inclinada, tá? Então, deu o quê? Deu aí 21 centímetros, né, a menos do que a distância inclinada. E quando a gente usa o nível de mangueira no campo, não tem como a gente ter a distância horizontal, né, que é a distância em linha reta, né, horizontalmente. Então, a gente tem essa distância aqui, né, inclinada. E aí, qual que seria a declividade do terreno? Então, vou pegar a diferença de nível, 8,82, e dividir pela distância horizontal, vezes 100. Então, vezes 100 é para passar para a porcentagem. Então, como que ficaria a conta? Então, pegaria, né, o 8,82. Então, para cada 100 metros, vamos ver quanto dá a declividade. Então, dividido pela distância horizontal, DH, né, 189,79, vezes 100. Então, igual, deu 4,64%. Então, seria a declividade aí, né, média desse trecho, tá? Claro que pode ter algum trecho desse com maior declive, outros com menor declive, e assim por diante, né? Mas na média seria isso aqui, né? 4,64% de declividade. Aí como que a gente faz o nivelamento, nivelamento e contra-nivelamento? Então a gente faz duas medições, né, com o nível de mangueira, tá? Então a gente vai ter o mesmo princípio lá do nível óptico. Então a gente vai ter o erro, então vai ter a diferença de nível no aclive, ou seja, no trecho de subida, e a diferença de nível no declive, né, que seria no trecho de descida, a medição em sentido contrário. A gente aplica a tolerância da mesma forma que foi feito lá com o nível óptico. Então, aqui é um exemplo. Ó. Então, aqui eu tenho o nivelamento. Então, eu tenho a medição ó, no sentido do aclive. Ou seja, eu tenho a medição morro acima. Tá? Aqui eu tenho 19 leituras, né? Ou seja, são 19 medições né, e mudanças. E quando faz essa medição a medição aqui, né? Porque aqui é um nivelamento composto, né? Foi mudando o equipamento várias vezes. Então, mudou o equipamento, né? O nível 19 vezes. Então, do nível de mangueira, isso aqui é um exemplo, tá? De nivelamento e contra-nivelamento. Então, a gente tem o trecho do aclive, o trajeto 1 aqui, né? Que é o do aclive. Então, foi feita todas as diferenças de nível aqui, né? Diferença de leitura da régua A. Então, a gente poderia chamar de régua A essa primeira régua aqui, ó. E aqui a régua B. Então, aqui são as leituras do nível da água na mangueira, né? Então, no caso, a gente entender. Então, no aclive, a leitura na régua B ela é menor, tá? Então, os valores são menores. E quando fazer no sentido contrário, aí a gente já vai ter uma leitura diferente, né? E a régua A vai ser menor e a régua B vai ser maior. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem um aclive. Então, deu uma diferença de nível total no aclive de 8,80 metros e uma distância inclinada de 190 metros. Né? Então, a mangueira, que no caso ela mede 10 metros, que seria de uma régua na outra, tá? Então, seria 10 metros aí, né? Então, por exemplo, se a régua aqui tiver 2 metros de altura, né, ele teria mais 2 metros de mangueira aqui, 2 aqui, né, totalizando 14 metros de mangueira. Vamos dizer assim.
Então, as distâncias, a distância horizontal, total, né, do trecho, então a gente teria a distância inclinada ao quadrado, então teria que subtrair a diferença de nível ao quadrado e tirar a raiz quadrada, né? Que aí eu teria aqui a medida do cateto, né, da distância horizontal, nesse sentido aqui, ó. Por isso que a gente aplica o teorema de Pitágoras, né, como se fosse um triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui a distância inclinada do terreno, que seria o comprimento da mangueira. Aí aqui a gente tem a distância, a diferença de nível, né, ou distância vertical, e aqui a distância horizontal. Então, a distância horizontal, ela deu um pouco menor, ela deu 189,80 metros. Aí foi feito o trajeto 2, no sentido contrário, no sentido do declive, né? Então, no sentido do declive. Agora eu vou ter o quê? Eu vou ter menor leitura na régua A e maior leitura na régua B. Então, vocês podem observar aqui, né, que os valores na régua, de leitura na régua B eles são maiores, né? Então, a gente pode calcular a diferença de nível, a gente pode fazer a soma das leituras da régua A, ó, aqui deu 16,64. E a soma das leituras na régua B, ela deu 25. E aí a gente pode fazer a diferença entre elas, né? 25 menos 16,64. Então, tem uma diferença de nível total de 8,76. Ou pode fazer também, né, de cada trecho. Então, pega cada leitura aqui, né, B menos A, e coloca o total aqui na frente. E depois soma todas as diferenças aqui, né? Então, quando faz essas diferenças, pode dar negativo e pode dar positivo. Então, nesse caso aqui, né, como é um declive, aqui daria tudo negativo. Né? Se eu pegar, por exemplo, 0,83 menos 1,26, dá um valor negativo. Mas não importa como vocês fazem a diferença, tá? Então, quando a gente fala diferença, ela pode ser negativa ou positiva. Mas aí, no caso, a gente está usando sinal negativo para aclive, aliás, positivo para aclive e negativo para declive. Como a gente fez, mostrou nesse exemplo aqui, ó. Eu acho que a gente tem que adotar uma convenção, né, um sinal aí, né, para não confundir, porque no mesmo levantamento eu posso ter aclives e declives, né? Então, por isso que é importante colocar o sinal, tá? Mas se a gente fosse colocar um sinal aqui, ó, nesse último, então aqui no aclive a gente teria um sinal positivo e aqui no declive um sinal negativo. Se eu pegar cada leitura aqui menos a leitura B, vai dar tudo negativo, né? Porque os valores aqui de leitura B são maiores. Aí tem aqui agora uma distância inclinada de 200 metros. Então, a gente tem o mesmo ponto de partida e um ponto de chegada. Só que o trajeto, né, o percurso percorrido, ele pode ser diferente. Mas a diferença de nível, ela tem que dar a mesma, tá? Então, ela tem que dar aproximadamente a mesma. Então, aqui deu 8,76 e aqui deu 8,80. Então, tem um erro entre as duas, né? Quanto que dá a diferença entre essas duas medidas? 8,80 e 8,76. Vai dar 0,04, não é isso? Metros, né? Ou 40 milímetros. Então, se a gente fosse calcular o erro, seria 40 milímetros. Acho que tem no próximo slide lá a medida do erro. E a distância horizontal, que eu tenho 200 metros. Então, aqui, ó, calculando com o teorema de Pitágoras, eu vou ter uma distância horizontal de 199,81. Está parecendo que caiu a conexão de novo, não sei se só do computador ali, o pessoal continua me ouvindo? Deixa eu só ver aqui, pessoal, não sei se... Ah, não, o pessoal está me ouvindo, né? Então, beleza. O outro computador ali perdeu a conexão, eu achei que tivesse dado um pequeno problema. Então, pessoal, aqui a gente tem o erro do nivelamento. Então, fez a diferença das duas leituras, 40 milímetros, ou 0,04 metros. E aí, aqui é um exemplo, né? Então, nesse exemplo aqui, eu estou adotando um grau de tolerância de 100 milímetros por quilômetro. Então, 100 milímetros por quilômetro, então seria o meu C aqui na equação, aí calculando a tolerância. Aliás, eu tenho que fazer a distância horizontal média. Então, essa distância horizontal média,
é esses dois valores aqui, né? Então, eu tenho essa distância aqui no aclive e tenho essa aqui do declive, tá? Então, faça a média das duas para colocar aqui, para calcular a minha tolerância. Então, a distância horizontal média deu 194, e aí eu pego esse 194 e insiro aqui, né, na equação da tolerância. Então, calculo a tolerância, deu uma tolerância de 88,27 milímetros. O meu erro está acima da tolerância? Não, ele está abaixo da tolerância. Então, qual que é a conclusão aqui desse levantamento? Que o meu erro do nivelamento ele está dentro do permitido, né? Por quê? Porque ele é menor do que a tolerância T. Ficou clara essa parte aqui para vocês? Aí o princípio é o mesmo, né, lá do nível óptico. Então faz a medição nos dois sentidos, né, calcula o erro, a diferença das duas e compara com a tolerância. Aí na altimetria, a gente tem outros métodos de medir diferença de nível. Então a gente tem um nivelamento trigonométrico. Então, esse nivelamento trigonométrico pode ser trabalhado de duas formas. Ele pode ser trabalhado com o teorema de Pitágoras, se você conhecer a distância inclinada do terreno. E quando a gente, por exemplo, mede com uma trena, né, uma distância num terreno, a gente está medindo a distância inclinada. E não necessariamente, né, a gente vai ter um terreno em nível, né? E se o terreno for plano exatamente em nível, a gente teria distância horizontal. Então, nesse caso, a gente conhece a distância inclinada, e se a gente usa um equipamento, né, e mede essa diferença de nível, distância vertical, então, para conhecer a distância horizontal, a gente teria que aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a distância horizontal, né, seria essa medida aqui, ó, horizontalmente, né, entre o ponto A e o ponto B. Então, DI, distância inclinada, DV, distância vertical. Aqui a gente tem um exemplo para calcular a distância vertical. Ó, se a distância inclinada é na rampa, né, de um terreno, então vamos considerar isso aqui como uma inclinação de rampa. Então, se a distância inclinada mede 30 metros e a distância horizontal mede 22 metros, qual a distância vertical? Então, nesse caso aqui, o que a gente teria que fazer? Então, a gente teria que substituir aqui a 30 ao quadrado igual distância vertical ao quadrado, né, que é o que a gente quer saber aqui, né, distância vertical, mais a distância horizontal que foi informada, né, 22 metros, ao quadrado. Aí, fazendo esse cálculo aqui, né, eu tenho que isolar o dV, aí eu vou ter que tirar a raiz, né, fazer a diferença da distância inclinada pela horizontal, né, e tirar a raiz quadrada. Então, fazendo a conta aí, né, desse exemplo, então vai ser o quê? Vai ser 30 ao quadrado, então aqui vai dar 900, né, menos 22 ao quadrado. Então, deu 416. Aí tem que tirar a raiz, né? Então, raiz de 416. Então, vou ter uma distância vertical de 20,39 metros. Então, 20,39 metros. É a resposta que a gente colocou aqui. Ficou claro essa parte aqui? Sim. Aí, pessoal, quando a gente usa os equipamentos, né, tipo teodolito, então, para fazer esse nivelamento trigonométrico, né, com teodolito, a gente teria que fazer o quê? A gente tem que medir o ângulo vertical, tá? A gente tem que medir o ângulo vertical. Então, lá na luneta do equipamento, né, vai indicar esse ângulo vertical. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular a diferença de 90, que é esse ângulo aqui, né, o alfa, a diferença de 90. Vou abreviar aqui, tá? Então, diferença de 90 graus, né, do ângulo vertical. Porque quando a gente faz uma medição no terreno, talvez a gente nem percebe, mas na verdade a gente vai ter ali, né, um triângulo retângulo. A gente faz, por exemplo, uma visada morro acima, né, no aclive. Aí vamos supor que a gente tem lá a régua. Aí a gente vai fazer lá a leitura do fio médio na régua, né? A gente não conhece qual que é essa diferença de nível, né? Do ponto da estação até o ponto onde está a régua. Mas seria essa medida aqui, né? Na vertical.
A gente não conhece a distância horizontal, mas tem como a gente determinar ela. Com aquela equação, né, da distância horizontal, dH, que a gente viu antes, que é o quê? 100 vezes fio superior menos fio inferior vezes o cosseno, né? Escrevendo aqui, aqui seria cosseno de alfa ao quadrado. Então, para mim saber a diferença de nível, eu tenho que fazer duas contas. Eu tenho que fazer a distância horizontal, pegar essa distância horizontal e substituir aqui, ó, para depois aplicar nessa equação. Então, essa equação, ela tem uma demonstração, tá? Então, para a clive, ela vai ter... Aqui tem a altura do instrumento. Então, com uma fita métrica, a gente mede do solo até a altura do luneto, tem a altura do instrumento. Então, essa equação aqui, ó, tem como a gente demonstrar ela, tá? Então, vou ver se eu faço uma demonstração rápida aqui dessa equação aí para vocês. Por que que ela tem aqui a tangente, né? Tangente de alfa. E o porquê que tem esse sinal aqui, né? Mais ou menos a altura do instrumento e mais ou menos fio médio. Então, quando a gente tem aclive, em aclive a gente soma a altura do instrumento e diminui fio médio. Em aclive, tá? Porque a altura do instrumento, ela faz parte da diferença de nível. E quando a gente tem o declive, aí no declive a gente faz o contrário, a gente subtrai a altura do instrumento e soma o fio médio. Então, no declive. Aí no declive já é a leitura do fio médio que vai fazer parte da diferença de nível, tá? Mas eu vou explicar aqui com maiores detalhes essas duas figuras. Para a visada morro acima, né, uma visada ascendente, e para a visada morro abaixo, uma visada descendente. Então, por exemplo, se eu tiver com equipamento num vale, né, for fazer uma visada no topo de uma elevação, né, ou de um morro, então aí eu vou usar essa equação aqui, ó. E se eu tiver com equipamento no topo de uma serra e for fazer uma visada morro abaixo, aí eu vou usar essa outra equação aqui. Só que aí a gente vai entender, né, o porquê que eu tenho que subtrair a altura do instrumento aqui. Então, nesse caso aqui, né, ela não vai fazer parte da diferença de nível. Então, aqui ela subtrai. E já o fio médio aqui faz parte, né? Ele é um componente aqui, né, da nossa diferença de nível. E já aqui, ó, eu tenho que somar a altura do instrumento. Ela faz parte aqui da diferença de nível, né? Ela é um trecho aqui da diferença de nível entre os pontos. E já a leitura de fio médio aqui, né, ela não faz parte da diferença de nível. Mas eu vou colocar aqui uma demonstração melhor para vocês. Não sei se o pessoal colocou aí alguma dúvida aí no chat, mas está tranquilo, né? Até mesmo para fazer a frequência de vocês depois, deixa eu só dar uma passada aqui, né? Senão depois eu não sei quem estava no encontro síncrono. Então, pessoal, é o seguinte, eu já estou com as imagens aqui. Deixa eu só abrir aqui o aplicativo aqui da mesa digitalizadora. Já está aberto, que eu achei que eu tinha fechado ele. Mas é o seguinte. Então, para visada ascendente, então quando a gente faz uma medição dessa, o objetivo é saber isso aqui, né? Qual que é a diferença de nível. Não é isso? Qual que é a diferença de nível? Então, se eu pegar aqui o que está do lado esquerdo, eu tenho aqui a altura do instrumento mais x. E aqui eu tenho diferença de nível mais fio médio. O que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Então, se o objetivo é calcular a diferença de nível, nesse caso, eu posso dizer que a diferença de nível mais o fio médio é igual ao quê? É igual à altura do instrumento mais essa medida x, que a gente não conhece quanto que mede essa medida x. Mas o que seria essa medida x aqui nesse triângulo que está de amarelo? Então, se eu exportar essa medida x para cá, aqui está pegando aqui, né, o meio aqui da luneta do equipamento. Então, essa medida x ela é o cateto oposto do meu ângulo alfa, né, que é a diferença de 90. E a distância horizontal, então, do ponto aqui que está o equipamento, até o ponto que está a régua, que é essa mesma medida aqui, ó,
Então, aqui é a distância horizontal, ó. Seria o quê? O meu cateto adjacente. Então, se eu fizer, por exemplo, a tangente de alfa, o que é a tangente de alfa? Cateto oposto, x, sobre cateto adjacente, né? DH. Aí, se eu isolar o x, eu posso multiplicar a cruzada aqui, ó. Então, x é o quê? Tangente de alfa vezes distância horizontal. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equaçãozinha que está aqui e substituir aqui, ó. Aí, como que vai ficar? Diferença de nível mais fio médio igual a altura do instrumento mais, o que é o x? Tangente de alfa vezes dH. Aí, se eu inverter essa equação, né, eu quero saber a diferença de nível, né? Então, vou isolar, vou passar o fio médio para o lado direito. Então, ela vai ficar como? dm igual. Então, vou ter a altura do instrumento menos fio médio mais tangente de alfa vezes dH. Então, é a mesma equação, né, que está aqui no slide. Ó. Só que aqui eu coloquei invertido aqui, né, o altura do instrumento e fio médio. Então, para a visada ascendente, então eu tenho o que na visada ascendente? É mais a altura do instrumento e menos fio médio. Então, essa equação que está aqui, eu posso até copiar ela, não sei se copiia. Então, ela é a mesma equação que eu acabei de escrever aqui. Ó. Não é a mesma equação? Então, você tem ó, a altura do instrumento menos fio médio mais tangente de alfa vezes dH. E a ordem aqui não importa, né? Eu poderia escrever ela assim também, ó. Colocar o altura do instrumento depois, né? Tangente de alfa vezes dH mais a altura do instrumento menos fio médio.